Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do boi gordo. Chegamos na quarta-feira, geralmente o dia que os mercados se aquecem um pouquinho ali nas compras, frigoríficos e pecuaristas ali negociando. E quem traz as informações para a gente é o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Iberville. Olá, Letícia, olá a todos, é um prazer. E Berville, antes de começar esse bate-papo com você, queria avisar a nossa audiência que está nos acompanhando pela nossa homepage do Notícias Agrícolas ou pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Aproveita para se inscrever no YouTube, né? Ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like no vídeo e se você estiver no nosso site, aproveite também para interagir, tanto quem está no site, quem está no YouTube, mande perguntas, mande sugestões, enfim, fiquem livres aí para poder interagir conosco. E Berville, como é que a gente chega nesta quarta-feira, então, dia 28 de junho, com esse mercado do boi? Letícia, o mercado segue consolidando aquele movimento mais positivo que vinha sendo testado ou sinalizado nas últimas semanas. Então, essa semana, efetivamente, a gente está falando de um mercado que está subindo. Não são altas fortes, mas são altas consistentes e de maneira mais generalizada. Então, a gente está realmente consolidando aí essa visão de que a entre-safra chegou. A gente está com oferta menor de gado já há algumas semanas. Agora, a proximidade da virada de mês, associada a uma escala de abate relativamente curta, relativamente não, uma escala de abate curta de maneira geral, se a gente pegar São Paulo aí na casa de 4, 5 dias. Então, essa associação faz com que o frigorífico precise brigar um pouquinho mais pelo gado. Consequentemente, ele oferta mais. O pecuarista, sabendo disso, endurece ele nas negociações e a gente tem esse mercado mais firme. O começo de julho deve trazer uma melhoria do escoamento doméstico, e aí a gente tem que acompanhar também como é que seguem as exportações, que nos dados parciais de junho seguem interessantes. Elas começaram mais fortes e depois deram uma acalmada, mas ainda a gente tem uma média acumulada em junho interessante. E se a gente for ver também as exportações de janeiro, né, e pensando em como junho pode terminar, tendo aí no meio, né, um hiato de um mês de exportações para a China, que foi o alto embargo brasileiro em relação à carne bovina por causa daquele caso de encefalopatia espongiforme bovina típica, a vaca louca típica, pode ser que a gente tente ali quase que encostar no que foi o primeiro semestre de 2022, Iberville? A gente está falando de números se aproximando do primeiro semestre do ano passado, Letícia, e considerando, como você bem ponderou, essa lacuna aí de vendas para a China, né, pelo caso de BSE atípica, a gente pode dizer que isso foram que seria um resultado interessante. Então, a gente está falando aí de janeiro a junho do ano passado, a gente exportou 929 mil toneladas. De janeiro a maio de 2023, a gente exportou 689 mil toneladas. Então, a gente precisa, para empatar com o ano passado, precisaria, né? Eu digo precisaria já porque não é um número que a gente vai atingir, mas a gente vai encostar, ao que tudo indica. A gente precisaria de 239 mil toneladas para empatar com o primeiro semestre do ano passado, 239 mil toneladas em junho. Com a média parcial que nós temos até o momento, a gente está apontando para alguma coisa ali próximo de 200 mil toneladas, 190 mil toneladas, considerando que ainda deve acalmar um pouco nessa última semana, considerando a tendência que vinha sendo observada. Então, a gente deve ficar devendo aí para o ano passado 50 mil toneladas, o que não é muito, considerando essa suspensão de China e mantém aí uma expectativa de que com a alta do segundo semestre, que normalmente ocorre, e a conjuntura global do cenário aí de carne bovina nos leva a manter essa expectativa de alta na exportação, a gente é bem capaz de a gente ter aquele aumento ali de 3,9% que o SDA fala no acumulado do ano como factível. E Berville, as exportações também têm ajudado a dar um suporte nesses preços, já que a gente vê essa firmeza, né, nesses valores. As exportações elas têm sido uma via importante de escoamento, né?
porque a gente está com mais carne sendo ofertada, então o volume indo para as exportações ele tem sido fundamental, como tem sido nos últimos anos, né? Mas como a gente está falando de uma exportação ganhando ritmo nesses últimos meses em volume, isso ajuda bem a escoar esse abate maior, que inclusive foi observado um abate forte agora em maio, influenciado pela demanda para exportação, mas também pela margem de mercado doméstico que melhorou com a queda do boi nesses últimos meses, né? Então, o que a gente não tem tido, vamos dizer, as notícias no mercado externo não são boas quando a gente fala em preços. Aí a gente está falando de um preço médio em 2023, 26%, desculpa, o preço médio 17% menor do que no mesmo período do ano passado em dólares, tá? De janeiro a maio. E quando a gente fala então no volume exportado, quando a gente pega então o mês de, o volume exportado, não, perdão, os abates do mês de maio comparado com maio do ano passado e o acumulado de janeiro a maio desse ano com janeiro a maio do ano passado, temos essa comparação? Temos, Letícia, considerando os dados aqui, só os dados da Inspeção Federal, né, o CIF, nós tivemos um aumento forte na comparação anual em maio. Nós tivemos 16% a mais de abates em maio deste ano na comparação com maio do ano passado. Em abril, esse aumento foi de 11,7%, também na comparação com abril do ano passado. E quando a gente pega o acumulado dos primeiros 5 meses, são números ainda que vão ter algum ajuste, né? São números parciais, mas a gente tem um aumento de 8,1%, considerando até maio, E Berville, na comparação olhando. acumulada. Oi, perdão? Não, na comparação acumulada, só Certo. ponderando. Pensando na demanda interna, você falou que agora começo de junho deve dar uma melhorada, mas é aquela melhora de recebimento de salário, não tem nada muito especial que possa trazer ali uma estilingada um pouco mais substancial nos preços. Letícia, do lado do consumo doméstico, a gente não tem essa expectativa de que ele vai ser o grande vetor de mudança no cenário. Mas quando a gente vai somando as peças, a gente tem um consumo doméstico que vai entrar no seu melhor momento dentro do mês, tá? Positivo. A gente tem uma oferta de gado diminuindo, a gente tem escalas curtas e a gente tem exportações com preços não interessantes, mas bons volumes, ajudando aí a escoar essa produção. Então eu diria que há espaço para o mercado trabalhar firme no curto prazo, vamos dizer, já que a gente passou essa última semana com o mercado firme, eu acho que não deve ser na próxima que o mercado vai mudar de cara, não. Eu acho que a tendência é que ele trabalhe firme, é, com espaço para continuar esses ajustes, sem euforia, mas ajustes positivos. E a gente tem que lembrar que essas valorizações do boi, elas obviamente são boas para o pecuarista, mas elas vêm diminuindo aquele grande benefício de margem no mercado doméstico que foi observado ali em maio e junho, né? Quando a gente pega a margem de comercialização no mercado doméstico em junho, ela foi ainda, na média, né? Ela é a melhor desde 2021, pensando o preço de carcaça versus boi. Só que nesses últimos dias, com o boi subindo e o atacado não subindo na mesma magnitude, a gente teve uma redução de margem, tá? Então, isso talvez acalme essa demanda por gado em um segundo momento, se esse cenário continuar, esse cenário de margens diminuindo. Só que vale ressaltar que o momento ainda é de margens interessantes. Elas estão diminuindo e se o boi continuar subindo sem o atacado recuperar, tendem a diminuir mais. Mas agora, no começo de mês, o atacado também pode recuperar, né? Iberville, e quanto que a gente vê de valores, né, rodando nas principais praças brasileiras? A gente fala de São Paulo, a gente está falando de uma referência aí em torno de 245, 200, de 245 a 255, 260. Mato Grosso do Sul, alguma coisa em torno de 240 de referência. Mato Grosso do Sul é a praça mais próxima de São Paulo, né? E aí, Rondônia, por exemplo, na casa de R$ 200. Então, seriam algumas referências, mas o mercado deu uma firmada meio geral. A gente tinha observado o mercado firmando em São Paulo nas últimas semanas, e agora essa cara mais positiva do mercado ela é observada Brasil afora. E entre os fatores que você comentou, né, tem uma perspectiva de melhora de oferta agora no começo de julho,
A gente tem uma perspectiva de melhores exportações no segundo semestre, porém também temos a expectativa de uma menor oferta, né, entre safra. O que vai ditar mais o ritmo na dinâmica de mexer com esses preços da arroba do boi? Vai ser a oferta ou vai ser a demanda? O que vai pesar mais? Letícia, eu acho que a gente está entrando, pensando nos próximos meses, a gente está entrando num período que todas essas variáveis elas apontam para um cenário mais positivo. A gente tem oferta diminuindo, um confinamento que lá atrás, por gado que vai sair atualmente, não estava atrativo. O gado que vai sair mais adiante teve uma melhoria do ponto de vista de custos, mas a gente não está falando de resultados exuberantes para o confinamento, mas já um pouco mais positivos. Então, do lado da oferta, a gente tem esse limitante. Outro ponto importante é que a gente está falando de 2000, tá falando desse aumento de oferta, e o aumento de oferta esse ano ele está sendo puxado, como é típico de fases de baixa do ciclo, fases de descarte, ele está sendo puxado pelo aumento da disponibilidade de fêmeas, vacas e novilhas para abate. Ou seja, essas fêmeas são menos presentes na segunda metade do ano. Então, é mais um ponto que pode faltar aí do ponto de vista de oferta de gado nessa segunda metade de 2023. Faltar não, mas ajudar a deixar o mercado um pouco mais enxuto. E aí, quando a gente fala de escoamento no mercado doméstico, não estamos colocando grandes fichas nesse escoamento, mas o varejo cedeu um pouco nos últimos meses, isso tende a beneficiar um pouco esse escoamento. Começo de mês de maneira mais pontual e segundo semestre de maneira mais ampla são positivos para o consumo doméstico. E quando a gente fala de exportações, a sazonalidade ela é bem definida. A gente tem aí, pegando os últimos 20, 25 anos, em mais de 85% dos anos, as exportações foram maiores na segunda metade do ano do que frente à primeira. Ou seja, consumo doméstico é melhor, exportação tende a ser melhor, e oferta mais tímida, tá? Então eu diria que tudo vai na direção de um mercado mais positivo no curto prazo, nesses próximos meses, com uma ponderação de que se o atacado não conseguir acompanhar, ou pelo menos parcialmente acompanhar a alta do boi, a gente vai ter uma pressão sobre a margem da indústria e possivelmente um cenário de demanda, de volume de abates um pouco mais calmo, demanda por gado um pouco mais calma no mercado doméstico. Olha aí, recebemos o bom dia do Antônio F. Silva aqui pelo YouTube. Bom dia, Antônio. O Marcelo Rocha também nos manda um bom dia e pergunta: esqueceram da metade do 13º do salário esse mês? Isso deve impulsionar também o consumo? Tudo vai ajudando, né? Sem dúvida ajuda, e quando a gente pega essa chegada desse adicional aí de renda, de receita com a população, se somando a um varejo que veio transferindo aquelas desvalorizações nos últimos meses, a gente tem um potencial para que esse escoamento no mercado doméstico ajude, sim. Mas, por enquanto, a gente ainda está falando de um boi subindo mais do que o atacado, pelo menos nesses últimos dias. Então, por enquanto, o que houve foi uma diminuição de margem da indústria. Lembrando que essa margem não está no patamar ruim, ela continua num patamar interessante, mas perto de momentos mais atrativos, ela começou uma tendência de redução. Se isso continuar, é um ponto a ser acompanhado, né? Mas resumindo todas essas variáveis, o momento atual do mercado, na nossa visão, ele é construtivo aí em termos de preços. Olha aí, o Adenilson Faria, bom dia. Os insumos, porém, não abaixaram de preço. Aqui na minha região, a desculpa é que o núcleo que compõe a ração ou proteinado não abaixou. Adenilson, manda pra gente qual é a região a sua também, pra gente poder ter noção, né, de onde está acontecendo essa questão. E Bervilho, custos de produção, então, para o confinamento, como é que tá? O custo de produção, aí eu não sei exatamente qual custo que ele estava comentando, mas quando a gente fala de milho, a gente está com uma relação de troca para o milho muito interessante. Deixa eu ver se eu acho, vamos ver se eu tenho uma cola fácil aqui, mas uma relação de troca com o milho que melhorou muito, porque o milho cedeu muito mais do que o boi nesses últimos meses, e o boi agora dando uma firmada, a gente tem que acompanhar com toda atenção a evolução do cenário de chuvas lá nos Estados Unidos, que tem ditado o ritmo dos preços no mercado internacional. Só que para transferir esse preço aqui para o mercado nacional, a gente tem o câmbio, que está sendo
o dólar se desvalorizando frente ao real, pelo menos a gente está trabalhando num patamar mais contido frente aos últimos meses, e a gente tem também a pressão vinda de uma safrinha grande sendo colhida, associada a uma capacidade de armazenamento que está no maior déficit que a gente já teve, né? Então, somando a nossa capacidade de armazenamento, a gente tem o equivalente, salvo engano, mas a gente fez essa conta recentemente, a 67% da nossa safra de soja mais milho. Tá? Então, é a maior falta de armazéns da história na comparação com a produção. Porque a capacidade de armazenagem vem crescendo ano a ano, mas as nossas últimas safras, elas sempre tiveram alguma coisa diminuindo ali, elas não foram cheias por completo. A gente teve 3 anos de laninha afetando a safra, ou na região sul como um todo, ou pelo menos no Rio Grande do Sul, e agora a gente está trabalhando com uma safra cheia para soja, cheia para milho, ao que tudo indica. Aí eu, Então, essa pressão, essa questão de como esses preços, possivelmente mais firmes no cenário internacional, serão internalizados, é uma dúvida. E a gente tem também alguns modelos climáticos que falam que as chuvas vão melhorar nos Estados Unidos, mas quando a gente fala de condições das lavouras, elas estão nos piores patamares dos últimos 3, 4 anos. E do mesmo jeito que a gente tem modelos falando que as chuvas vão melhorar, tem modelos que falam que elas não vão melhorar, né? Então a gente tem que acompanhar efetivamente o que vai acontecer. Aí o Adenilson comentou aqui, Adenilson Faria disse que é de Itaguaru, no Goiás. Diz que sim, o milho baixou, soja também, o núcleo não. Não baixou, portanto, Se a gente pega o custo do confinamento e a gente pega o núcleo dentro do custo da dieta, a dieta de longe é o maior, fora a reposição, né? Pensando Uhum. na sua arroba engordada, a dieta ela é de longe o maior custo e o milho e o farelo vão ser também de longe, como destaque para o milho, em geral, em dietas, claro que isso varia conforme o nível de concentrado, claro, mas em geral o milho é o maior custo com folga. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com o milho caindo desse jeito, não é o custo do núcleo que deve segurar essa dieta cara. Realmente está tendo uma questão comercial aí na jogada, na nossa visão, com as poucas variáveis que foram apresentadas, claro, É, no que deu para entender. como referência, o Adenilson pontuou aqui pra gente que o saco de proteinado lá em Itaguaru, no Goiás, está custando R$ 68,00. Então fica aí a referência para vocês. Iberville, muito obrigada, meu caro, pela sua companhia e pela sua disponibilidade aí de trazer todas essas informações pra gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Obrigado, um prazer. Contem com a gente. Obrigado pela participação. Tá, então estivemos com o Iberville Neto, que é diretor da HN Agro, nos trazendo as informações sobre o mercado do boi gordo. O mercado segue firme, os pecuaristas ali pedindo, né, reajustes positivos para os frigoríficos. Os frigoríficos tentando ali uma queda de braço, mas entrando numa fase de escalas mais curtas, né, então precisando comprar ali um pouquinho mais, acabam cedendo, né, a esses reajustes. Então a gente tem esse cenário de firmeza de preços, vendo essa manutenção do que foi sendo ganhado pouco a pouco, dia a dia, ao longo da semana passada e do início dessa semana. Christian, na tela os preços, por favor. Vamos lá então, a tabelinha aqui da B3, a Bolsa Brasileira. A gente tem o preço da arroba do boi em junho agora, que daqui a pouco já sai da tela, com uma alta de 0,53%, valendo R$ 256,00 redondinho. Julho de 2023, uma levíssima queda, praticamente estabilidade, 0,02% de queda, valendo R$ 264,00, perdão, e 45 centavos. Agosto subindo 0,23%, custando R$ 264,80. Setembro, uma levíssima queda de 0,06%, valendo R$ 264,60. E a referência para o CPEA também se mexe pouco, né, uma alta de 0,08%, cotada então aqui para o estado de São Paulo, arroba bovina, em R$ 258,00.
Antes de terminar, queria deixar um recado para você que está nos assistindo, seja você de qual área do agronegócio for, qual área produtiva, seja pecuária, seja avicultura, seja bovinocultura de leite, produção de grãos, produção de café, cana-de-açúcar. O Notícias Agrícolas promove a 3ª edição do concurso Melhor História de um Agricultor e, claro, você pode participar contando a sua história para a gente e contando para esse Brasil inteiro. É muito simples, basta você gravar um vídeo com o celular mesmo, não precisa de superprodução. Mas o celular precisa estar assim, na vertical, tá? Deitado. Então é um vídeo de até 2 minutos com o celular na vertical, na horizontal, perdão, horizontal. Então é importante que seja nesse formato. Você entrando no site do Notícias Agrícolas já vai ter ali um anúncio que você clica ali e já vai te direcionar para uma página que ali vai ter todo o guia, tudo certinho de como você vai gravar seu vídeo, como você vai enviar para a gente, o regulamento do concurso e também os prêmios que estão imperdíveis caso a sua história seja escolhida entre as melhores. Então não deixe de participar. O prazo para você mandar o seu vídeo vai até dia 30 agora, até sexta-feira. Então não marca a toca, manda sua história pra gente, nos ajude a contar a história desse Brasil que produz. E por falar nisso, vamos falar de um dos nossos patrocinadores aqui do concurso. Você já conhece o Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Syngenta? Por meio dessa plataforma, você acumula pontos através das compras de produtos da Syngenta. E são mais de 3.000 itens. Então vá agora para o acessaagro.com.br e conheça. Se você é agro, acessa. Eu fico por aqui, já tem mais informações para você. Fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.